Durante décadas, estes atores portugueses fizeram rir, chorar e emocionaram milhões de espectadores. Nos ecrãs, pareciam fortes, carismáticos e donos de um talento inesquecível. Longe dos aplausos, alguns enfrentaram uma batalha silenciosa contra o álcool, uma luta que marcou profundamente as suas vidas. Em certos casos, deixou consequências irreversíveis na carreira e nas relações pessoais. Vamos recordar 10 histórias que revelam o lado mais humano e doloroso por detrás da fama. Antônio Feio. Quando o público via Antônio Feio em palco ou na televisão, era difícil imaginar que, por detrás do humor contagiante e da energia inesgotável, existia um homem que, durante a juventude, enfrentou escolhas que quase mudaram o rumo da sua vida. Muito antes de se tornar um dos atores mais respeitados de Portugal, ele viveu um período marcado por excessos, incluindo o consumo abusivo de álcool, algo que o próprio viria a reconhecer anos mais tarde em entrevistas. Em vez de esconder esse passado, preferiu falar sobre ele com honestidade, transformando a experiência numa lição de vida. Nos primeiros anos da carreira, o ambiente artístico estava frequentemente associado a noites longas, convívios e festas onde o álcool fazia parte da rotina. Antônio Feio acabou por entrar nesse ciclo, acreditando, como muitos jovens da época, que conseguiria manter tudo sob controle. Com o passar do tempo, percebeu que aqueles hábitos começavam a afetar o seu equilíbrio pessoal e podiam colocar em risco tudo aquilo que estava a construir profissionalmente. Foi precisamente nesse momento que tomou uma das decisões mais importantes da sua vida: afastar-se desse estilo de vida antes que as consequências fossem irreversíveis. A mudança exigiu disciplina, apoio e uma enorme força de vontade, mas permitiu-lhe recuperar o foco na profissão e dedicar-se inteiramente ao teatro, ao cinema e à televisão. Os anos seguintes confirmaram que o talento nunca tinha desaparecido. Apenas precisava de espaço para florescer sem o peso dos excessos. Ao recordar esse período, Antônio Feio nunca procurou justificar os seus erros nem criar uma imagem de vítima. Pelo contrário, mostrou que reconhecer um problema é muitas vezes o primeiro passo para o ultrapassar. A sua história demonstra que, mesmo quando o álcool parece ganhar demasiado espaço na vida de alguém, é possível mudar de caminho. Talvez seja essa sinceridade, tanto quanto o seu talento, que continua a fazer dele uma figura inesquecível para o público português. 9. Vítor Norte. Durante muitos anos, Vítor Norte foi visto como um dos atores mais carismáticos e imprevisíveis de Portugal. A sua presença forte, a voz inconfundível e a intensidade com que interpretava cada personagem conquistaram gerações de espectadores. No entanto, fora dos estúdios e dos palcos, existiram períodos em que a sua vida pessoal se tornou tão intensa quanto os papéis que desempenhava. O próprio ator nunca escondeu que, em determinados momentos, o álcool fez parte de uma rotina marcada por excessos e decisões impulsivas. Em várias entrevistas concedidas ao longo dos anos, Vítor Norte falou abertamente sobre essa fase da sua vida. Explicou que o ambiente artístico, as longas jornadas de trabalho e as noites passadas entre amigos tornavam fácil transformar um simples copo num hábito diário. Durante algum tempo, acreditou que conseguia controlar a situação. Contudo, à medida que os anos passavam, tornou-se evidente que aquele estilo de vida começava a cobrar um preço elevado, tanto na saúde como no equilíbrio emocional. Apesar das dificuldades, nunca deixou de lutar pela profissão que tanto amava. Continuou a trabalhar em teatro, cinema e televisão, demonstrando um profissionalismo que muitos colegas fizeram questão de reconhecer. Paralelamente, começou também a refletir sobre as consequências dos excessos e adotar hábitos mais saudáveis. Em entrevistas mais recentes, mostrou-se consciente dos erros do passado e defendeu a importância de cuidar da saúde antes que seja demasiado tarde. A história de Vítor Norte não é apenas a de um ator talentoso que enfrentou momentos complicados. É também o retrato de alguém que nunca teve receio de assumir as suas fragilidades perante o público. Em vez de esconder esse capítulo da sua vida, escolheu falar sobre ele com franqueza, mostrando que o sucesso não elimina os problemas pessoais. A sua experiência recorda que até os artistas mais admirados podem atravessar períodos difíceis e que reconhecer os próprios limites é muitas vezes o primeiro passo para seguir em frente com mais serenidade. 8. Rui de Carvalho. Ao longo de mais de 8 décadas de carreira, Rui de Carvalho construiu uma reputação praticamente irrepreensível.
Dono de uma elegância natural e de um talento raro, tornou-se um dos rostos mais respeitados do teatro e da televisão portuguesa. No entanto, como o próprio já recordou em entrevistas e nas suas memórias, a juventude foi vivida de forma bastante diferente daquela imagem serena que o público conhece hoje. Naquela época, o ambiente artístico era marcado por noites longas, convívios constantes e um estilo de vida onde o consumo de álcool fazia parte da rotina de muitos profissionais. Rui de Carvalho nunca escondeu que participou nesse ambiente boêmio. Pelo contrário, descreveu esse período como um reflexo dos costumes da época, quando terminar um espetáculo significava muitas vezes prolongar a noite entre colegas, amigos e conversas que se estendiam até de madrugada. Apesar dessas recordações, nunca afirmou ter sofrido de alcoolismo, nem existem confirmações públicas nesse sentido. O próprio costuma apresentar essa fase como uma experiência de juventude, da qual retirou importantes lições sobre responsabilidade, disciplina e equilíbrio. Com o passar dos anos, as prioridades mudaram. A dedicação absoluta ao trabalho, à família e ao público passou a ocupar o centro da sua vida. Essa transformação ajudou-o a construir uma das carreiras mais longas e consistentes da história da representação portuguesa, atravessando diferentes gerações sem perder o respeito dos colegas nem o carinho dos espectadores. A história de Rui de Carvalho demonstra que nem todos os artistas que viveram intensamente a boêmia ficaram presos a esse estilo de vida. Em vez de permitir que os excessos definissem o seu percurso, escolheu concentrar-se naquilo que realmente importava: o amor pela representação e o compromisso com a profissão. Hoje, continua a ser lembrado como um exemplo de longevidade, profissionalismo e dedicação, provando que o verdadeiro legado de um artista é construído pela forma como enfrenta os desafios e evolui ao longo da vida. Nicolau Breiner. Poucos atores marcaram tanto a televisão e o cinema portugueses como Nicolau Breiner. Carismático, bem-humorado e sempre rodeado de amigos, construiu uma carreira extraordinária que atravessou várias décadas. Para o público, era o rosto da simpatia e da boa disposição. No entanto, a sua vida fora dos estúdios também ficou associada ao ambiente boêmio característico de muitos artistas da sua geração, onde os jantares, os convívios e o vinho faziam frequentemente parte do cotidiano. Ao longo da vida, Nicolau Breiner participou em inúmeros eventos sociais, estreias e encontros entre colegas, tornando-se uma figura muito presente na vida cultural portuguesa. Diversas entrevistas e testemunhos de amigos descrevem-no como alguém que apreciava esses momentos de confraternização, nos quais o álcool era muitas vezes um elemento habitual. No entanto, é importante distinguir esse contexto social de uma dependência. Nicolau Breiner nunca confirmou publicamente sofrer de alcoolismo, nem existem provas sólidas que permitam fazer essa afirmação. Apesar do ritmo intenso da profissão e da constante exposição pública, conseguiu manter uma carreira invejável como ator, realizador, produtor e argumentista. O seu profissionalismo foi reconhecido por colegas de diferentes gerações, que frequentemente destacavam a sua dedicação ao trabalho e a capacidade de liderar projetos ambiciosos. Mesmo quando enfrentava dificuldades pessoais ou de saúde, nunca deixou de procurar novos desafios e de contribuir para o crescimento da ficção portuguesa. A vida de Nicolau Breiner mostra como o ambiente artístico das décadas passadas era profundamente diferente do que conhecemos hoje. A boêmia fazia parte da cultura de muitos atores, mas isso não define por si só toda uma carreira. O seu verdadeiro legado permanece ligado ao talento, à criatividade e ao enorme contributo que deixou para o teatro, o cinema e a televisão em Portugal. Mais do que as histórias das noites entre amigos, o que ficou para a memória coletiva foi o profissional brilhante que ajudou a construir algumas das produções mais marcantes da televisão portuguesa. 6. José Raposo. José Raposo é um daqueles atores que o público português aprendeu a reconhecer não apenas pelo talento, mas também pela forma intensa como sempre viveu a profissão. Ao longo de décadas, passou pelo teatro, pela televisão e pelo humor, criando personagens populares e conquistando um lugar sólido no entretenimento nacional. Mas, por trás da imagem bem disposta que tantas vezes chegou ao público, também existiram fases marcadas por pressão, desgaste emocional e momentos pessoais difíceis. Como muitos artistas da sua geração, José Raposo conheceu de perto o ambiente exigente dos bastidores.
Ensaios longos, gravações constantes, exposição pública e uma vida social intensa faziam parte da rotina. Esse universo podia parecer glamouroso para quem via de fora, mas nem sempre era simples para quem o vivia todos os dias. Em diferentes momentos, o ator falou sobre desafios pessoais, mudanças de vida e a necessidade de encontrar equilíbrio depois de períodos mais turbulentos. A sua história não deve ser reduzida a rumores ou exageros. O que torna José Raposo uma figura interessante é precisamente a capacidade de continuar em frente, mesmo quando a vida pessoal se cruzava com fases de maior instabilidade. Entre separações, recomeços e novas escolhas, mostrou que a carreira de um artista raramente segue uma linha perfeita. Há sucessos, quedas, dúvidas e reconstruções. Com o passar dos anos, José Raposo manteve-se ativo e presente, provando que o talento pode sobreviver às fases mais difíceis. A sua trajetória revela o lado humano de quem vive sob os holofotes. Alguém que fez rir milhares de pessoas, mas que também precisou de enfrentar os próprios conflitos longe das câmaras. No fim, o que permanece é a imagem de um profissional resiliente, capaz de transformar experiência, dor e maturidade em presença artística. 5. Carlos Areia. Carlos Areia sempre foi conhecido pela energia contagiante e pelo sentido de humor que levava para os palcos e para a televisão. Ao longo da carreira, construiu uma imagem de artista próximo do público, participando em inúmeros projetos que marcaram diferentes gerações. Porém, como acontece com muitos profissionais do espetáculo, a vida longe das câmaras nem sempre foi tão leve quanto parecia. Durante vários períodos da sua carreira, Carlos Areia integrou um meio onde as estreias, os jantares e os encontros entre colegas faziam parte da rotina. O ambiente artístico português das décadas passadas era frequentemente associado à boêmia e a longas noites de convívio, um estilo de vida que muitos atores recordam com nostalgia, mas também com consciência dos seus excessos. Em entrevistas, o ator falou abertamente sobre as dificuldades financeiras que enfrentou em determinados momentos e sobre os desafios pessoais que o obrigaram a reinventar-se mais do que uma vez. Apesar das adversidades, nunca deixou que os momentos complicados definissem a totalidade da sua história. Continuou a aceitar novos projetos, regressou aos palcos sempre que surgiram oportunidades e demonstrou uma capacidade notável para recuperar depois de fases menos favoráveis. Essa perseverança conquistou ainda mais respeito entre colegas e espectadores, que acompanharam a sua longa trajetória artística. A vida de Carlos Areia mostra que o brilho da fama nem sempre corresponde à realidade vivida pelos artistas. Por detrás dos aplausos, existem preocupações, sacrifícios e períodos de grande incerteza. Ainda assim, a sua carreira é um exemplo de resistência e paixão pela representação. Mais do que as noites de convívio ou o ambiente boêmio que marcou uma época, aquilo que permanece é o legado de um ator que nunca desistiu da profissão e que soube reencontrar o seu caminho sempre que a vida lhe colocou novos obstáculos. 4. Virgílio Castelo. Virgílio Castelo pertence a uma geração de atores que ajudou a transformar a ficção portuguesa nas últimas décadas. Elegante, versátil e dono de uma presença marcante, conquistou o público tanto no teatro como na televisão. No entanto, por trás da imagem segura que transmitia no ecrã, existiram fases de profunda reflexão e desafios pessoais que o próprio nunca escondeu completamente. Ao longo de diversas entrevistas, Virgílio Castelo falou sobre momentos de crise, períodos de desgaste emocional e o impacto que a exigência constante da profissão pode ter na vida de um ator. O ritmo intenso das gravações, a responsabilidade de manter uma carreira de sucesso e a exposição mediática criavam uma pressão permanente. Como muitos colegas da sua geração, também viveu um ambiente artístico, onde os encontros após os espetáculos, os jantares prolongados e a boêmia faziam parte da cultura do meio, embora nunca tenha confirmado publicamente que esses hábitos tenham evoluído para um problema de dependência. Com o passar dos anos, tornou-se cada vez mais seletivo nos projetos que aceitava e começou a valorizar uma vida mais equilibrada. Essa mudança refletiu-se não apenas na sua carreira, mas também na forma como passou a encarar o sucesso e a vida pessoal. Em vez de perseguir apenas a popularidade, concentrou-se na qualidade dos papéis e na tranquilidade fora dos holofotes. A trajetória de Virgílio Castelo demonstra que os maiores desafios de um artista nem sempre são visíveis para o público. Muitas batalhas acontecem em silêncio, longe das câmaras e dos aplausos.
O seu percurso é o retrato de alguém que soube adaptar-se às diferentes fases da vida sem perder a paixão pela representação. Hoje, continua a ser reconhecido como um dos grandes nomes da dramaturgia portuguesa, provando que a verdadeira força de um ator também se mede pela forma como enfrenta os momentos mais difíceis e continua a evoluir ao longo dos anos. 3. Camilo de Oliveira. Durante décadas, Camilo de Oliveira foi um dos rostos mais populares do humor português. Com um estilo inconfundível e uma capacidade única para fazer rir, conquistou um público fiel através do teatro de revista, da televisão e dos espetáculos ao vivo. No entanto, fora dos palcos, a sua vida foi marcada por inúmeros desafios que contrastavam com a alegria que transmitia diante das câmaras. A carreira de Camilo atravessou diferentes épocas do entretenimento português, obrigando-o a adaptar-se constantemente às mudanças do setor. O sucesso trouxe reconhecimento, mas também um ritmo de trabalho intenso, responsabilidades crescentes e uma enorme pressão para manter a popularidade. Como muitos artistas da sua geração, viveu durante anos num ambiente onde as noites de convívio após os espetáculos eram quase uma tradição, fazendo parte da cultura artística da época. Ainda assim, não existem confirmações públicas de que esse estilo de vida tenha resultado numa dependência do álcool, sendo importante distinguir o contexto social dos factos comprovados. Nos últimos anos da sua vida, as dificuldades de saúde passaram a ocupar o centro das atenções. Diversos problemas físicos limitaram progressivamente a sua atividade profissional, obrigando-o a afastar-se dos palcos que tanto amava. Apesar dessas limitações, nunca perdeu o carinho do público, que continuou a reconhecê-lo como uma das grandes figuras do humor nacional. A história de Camilo de Oliveira é, acima de tudo, a de um homem que dedicou praticamente toda a vida ao espetáculo. Entre momentos de enorme sucesso e fases particularmente difíceis, demonstrou uma notável paixão pela profissão. O seu percurso recorda que a fama nem sempre protege os artistas das dificuldades que surgem com o passar dos anos. No fim, aquilo que permanece na memória dos portugueses não são as noites da boémia, nem os desafios pessoais, mas sim o sorriso que conseguiu levar a milhões de espectadores ao longo de uma carreira verdadeiramente extraordinária. 2. Raul Solnado. Raul Solnado foi muito mais do que um ator e humorista. Durante décadas, tornou-se uma das personalidades mais acarinhadas de Portugal, conquistando o público com um bom humor inteligente, uma enorme capacidade de comunicação e uma presença em palco verdadeiramente única. No entanto, por detrás da figura sempre sorridente, existia um homem que conheceu momentos de grande desgaste físico e emocional, consequência de uma carreira longa e extremamente exigente. Ao longo dos anos, Solnado viveu intensamente o universo do espetáculo. As digressões, os espetáculos consecutivos, as gravações e os inúmeros compromissos públicos faziam parte da sua rotina. Como muitos artistas da sua geração, frequentava ambientes onde os jantares e os convívios depois das atuações eram quase uma tradição. Esse estilo de vida boêmio caracterizou uma época inteira do meio artístico português, embora nunca tenha sido confirmado publicamente que Raul Solnado tenha desenvolvido qualquer problema de dependência relacionado com o álcool. Os maiores desafios da sua vida acabariam por surgir noutro campo. Problemas de saúde graves obrigaram-no a reduzir o ritmo de trabalho e a enfrentar longos períodos de recuperação. Ainda assim, nunca perdeu a ligação ao público, nem deixou de demonstrar a paixão que tinha pela profissão. Mesmo quando as limitações físicas se tornaram evidentes, continuou a ser uma referência para colegas mais jovens, que viam nele um exemplo de dedicação e profissionalismo. A história de Raul Solnado mostra que o verdadeiro peso da fama nem sempre está nos aplausos, mas na capacidade de continuar quando a vida coloca obstáculos inesperados. O seu legado permanece ligado ao talento, à elegância com que fazia humor e ao enorme impacto que teve na cultura portuguesa. Décadas depois dos seus maiores sucessos, continua a ser recordado como um dos artistas mais importantes da história do entretenimento em Portugal, provando que o respeito do público se conquista muito para além dos momentos de glória. Mário Viegas. Se existiu um artista que viveu a vida com uma intensidade fora do comum, esse foi Mário Viegas. Brilhante, provocador e absolutamente apaixonado pela cultura, tornou-se uma das figuras mais marcantes do teatro português e um dos maiores divulgadores da poesia em Portugal.
A sua personalidade irreverente fascinava uns e dividia opiniões de outros, mas ninguém conseguia ficar indiferente à sua presença. Fora dos palcos, porém, viveu uma existência intensa, marcada pela boêmia, por excessos e por um ritmo de vida que acabou por deixar marcas profundas. Nas décadas em que construiu a sua carreira, o meio artístico português era fortemente influenciado por longas noites de convívio, debates culturais e encontros entre atores, escritores e músicos. Mário Viegas fazia parte desse universo e era frequentemente associado a esse ambiente boêmio. Diversos testemunhos de pessoas que com ele conviveram referem que apreciava esses momentos de partilha, onde o álcool era uma presença comum. Ainda assim, as informações disponíveis não permitem concluir que tenha existido um diagnóstico público de dependência, pelo que a sua história deve ser compreendida dentro do contexto cultural e social da época. Apesar do estilo de vida intenso, nunca deixou de impressionar pela inteligência e pelo talento. Em palco, bastavam a sua voz, a expressividade e a paixão pelas palavras para conquistar qualquer plateia. A forma como interpretava poesia e teatro tornou-se uma referência para gerações de artistas, consolidando um legado que permanece vivo muitos anos depois da sua partida. A vida de Mário Viegas prova que o gênio artístico e a intensidade pessoal caminham por vezes lado a lado. Entre noites intermináveis, uma dedicação absoluta à arte e uma personalidade impossível de domesticar, construiu uma carreira verdadeiramente única. O seu legado não está nos rumores nem nas histórias da boêmia, mas na coragem com que viveu cada momento e no contributo extraordinário que deixou para a cultura portuguesa. É precisamente por isso que encerra esta lista, porque poucos artistas representaram tão bem o lado mais apaixonado, complexo e profundamente humano do mundo do espetáculo.